Eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 6º ano do Colégio Emaús, Língua Portuguesa. Não se esqueça de seguir todas as orientações. Hoje nós vamos iniciar com a correção da página 148. Outras linhagens, mapa e ilustração. No relato, as irmãs mencionam a convergência antártica. Leia uma definição objetiva sobre esse lugar. A convergência antártica é uma região que cerca o continente antártico. Nessa zona, cruzam-se 3 oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico. Nela, o clima é bem frio e a vida marinha é bastante diferente da existente nas águas quentes que a circundam. Observe essa região no mapa a seguir. Então, aqui eu tenho a convergência antártica. Número 1. Identifique no mapa os locais mencionados no relato da viagem das irmãs Klink. Letra A, Cabo Horn. Então, esse cabo está bem aqui, ó, onde está mencionada a letra A. Letra B, Estreito ou Passagem de Drake. Está aqui, Passagem de Drake. E linha que demarca a convergência antártica. É essa linha aqui, ok? As irmãs Klink descrevem a convergência antártica de modo mais subjetivo. A preocupação delas no livro é mostrar a impressão que tiveram ao avistar essa região e não descrevê-la objetivamente. Releia. É como se entrássemos num enorme carrossel de animais e icebergs que flutuam em volta do continente antártico. Esse cinturão azul que abraça o continente é chamado de convergência antártica. Observe a seguir a ilustração dessa região feita para o livro Férias na Antártica. Compare essa imagem com o mapa reproduzido na página anterior. Que diferença você observou entre eles? A ilustração ressalta o carrossel de animais, descrito pelas irmãs, sem o rigor da descrição geográfica, com as escalas como se vê no mapa da página anterior, extraído de um atlas. Na ilustração, nomeiam-se países do entorno e os oceanos que se juntam na região. Fotos da viagem, um relato documentado. Em um relato de experiências, como é o caso do registro produzido pelas irmãs Klink, uma condição fundamental é que se apresentem fatos realmente vividos. Nesse caso, a inclusão de fotos ao longo do relato comprova a experiência e amplia as ideias e as impressões que o texto verbal expressa. Veja as fotos a seguir e reflita. Elas desempenham essa função documental? Resposta: sim, pois as fotos registram os acontecimentos relatados, comprovando a veracidade deles. Veracidade é a verdade, ok? Aqui eu tenho 2 fotos, pai e filhas antárticas, irmãs se divertem dentro do veleiro. Iceberg, um pouco de conhecimento científico. Essa página eu pedi apenas para vocês fazerem a leitura. A questão está bem aqui no final da outra página, da página 151. Tirinha como uma forma de apresentar o conhecimento científico. Leia a tirinha de Francisco Caruso e Luísa Daou, respectivamente professor e aluna do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Os icebergs são os terrores dos navios como o Titanic. Que nada é terror maior para os submarinos. Responda, por que na tirinha afirma-se que os icebergs apresentam um terror maior para o submarino? Porque no segundo quadrinho estão indicadas a parcela do iceberg que fica acima da água e a parcela que fica abaixo da água, e a porção submersa é maior, 9 décimos. Como os submarinos são veículos subaquáticos, correm mais risco de colisão. A correção termina por aqui.
Eu passei também essa página aqui, 152. Isso mesmo, nós iniciamos na outra aula falando sobre coesão textual e começamos a falar do uso de pronomes. Lembro que eu disse que a coesão textual são os conectores que nós utilizamos dentro do nosso texto. E um desses conectores são os pronomes, que nós vamos estudá-los agora. Vamos iniciar novamente os estudos sobre os pronomes, porém vamos aprofundar um pouquinho. Antes, eu irei fazer a correção dessa página também, 152. Número 1. Releia este parágrafo do relato das irmãs Klink. Observe a palavra destacada. Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior era o número de icebergs. Eles vão surgindo com formatos e tamanhos diferentes. O que varia bastante também são as cores. As cores. Dependendo da posição do Sol, das condições climáticas do dia, do tamanho do iceberg, da largura da parede de gelo, de densidade e de outros elementos, um iceberg pode ser muito diferente do outro. Converse com os colegas e responda. Letra A. A palavra destacada, eles, faz referência a que outra palavra já utilizada nesse trecho? Então, eles está fazendo referência a icebergs. Tá? E por que nós usamos eles? Para não haver tanta repetição de palavras no mesmo parágrafo. Então, esse é um dos recursos que nós vamos estudar em relação aos pronomes. Os pronomes, eles nos ajudam ao quê? A evitar essas repetições de palavras dentro de um texto. Então, é importante saber usá-los corretamente e usar sempre que for preciso, para que o seu texto não fique repetitivo. B. Que expressão escrita depois de eles está relacionada com essa palavra? O que você observou para responder essa pergunta? Então, seria a expressão vão surgindo. Essa expressão, no plural, se refere à palavra eles, pronome do caso reto, na terceira pessoa do plural. 2. As frases a seguir são sobre o trecho que você releu na atividade anterior. Copie-as no caderno e complete-as. Para não repetir a palavra icebergs, que você teria que colocar em vez do quadro, usou-se a palavra eles. Essa palavra liga o nome icebergs com o que diz na sequência a respeito dessas pedras de gelo vão surgindo, ok? Então foi o que eu disse anteriormente. Eles substitui a palavra icebergs para o contexto não ficar tão repetitivo, o texto, o contexto. 3. Não são só as irmãs Klink que escrevem relatos pessoais. Esse gênero de texto, em que se apresentam fatos vividos no cotidiano, é muito comum. Leia a tirinha e confira o que a personagem Mafalda relata em seu diário. Querido diário, hoje eu xinguei a minha mãe. Reconheço que me comportei muito mal e que minha mãe é boa e ela tem direito de ficar com raiva e que toda culpa é minha e nada mais que minha. A direção desse diário esclareceu que se limita a publicar essas notas sem compartilhar das opiniões de sua autora. Letra A. Mafalda parece conversar com seu diário. Que expressão usada pela menina dá essa impressão? No início, querido diário. B. O relato de Mafalda, que está concentrado nos 2 primeiros quadrinhos, tem um tempo bem marcado. Quando aconteceu o fato relatado por ela, justifique. No mesmo dia em que ela escreve. É possível saber por causa do uso da palavra hoje. C. Agora observe os 2 primeiros quadrinhos e responda. Que recurso gráfico Quino, o cartunista que criou a tirinha, utilizou para indicar que o segundo quadrinho é continuação do primeiro? O sinal de reticências no final do primeiro quadrinho e no início do segundo estabelece a relação entre os textos neles presentes. D. No terceiro quadrinho, não há texto verbal. O autor utilizou como recurso visual a expressão facial de Mafalda.
Qual é o significado dessa expressão no quadrinho? Uma sugestão. Possivelmente, Mafalda está refletindo acerca do que já escreveu sobre o seu dia. Letra E. O último quadrinho mostra Mafalda escrevendo em seu diário com muita concentração. Qual poderia ser o significado do texto que ela registrou? Sugestão. Provavelmente Mafalda escreveu esse texto em seu diário, porque está arrependida do que escreveu anteriormente, quando relata o acontecimento. Agora sim, nós terminamos as correções. A página 152 fala um pouco sobre os pronomes. Vamos ver. Observe as palavras que aparecem no último quadrinho na tirinha de Mafalda. Deste diário, se limita, estas notas, sua autora. Este e estas são pronomes que se referem a um diário específico, o de Mafalda, e a determinadas notas escritas por essa personagem. O pronome se, por sua vez, faz referência à direção do diário, isto é, a própria Mafalda. Isso também acontece com o pronome sua, relativo à palavra autora. Esses pronomes foram empregados para fazer referência a algum elemento do texto. No caso do pronome sua, seu emprego evita a repetição de estas notas. Se o pronome não tivesse sido usado, esse trecho poderia ficar assim. Se limita a publicar essas notas sem compartilhar da opinião da autora destas notas. Então, o uso dos pronomes estabelece relações entre elementos presentes no texto, favorecendo a coesão textual, ok? Essa atividade eu vou deixar para vocês fazerem quando terminar a videoaula, tá bom? Tanto da página 153 quanto da página 154. Porém, no final da página 154, eu gostaria de fazer a leitura com vocês do que está falando aqui sobre os pronomes, tá? Na leitura do relato, esses pronomes pessoais nos ajudam a identificar quem narra os fatos ou quem participa dos acontecimentos, indicam as pessoas gramaticais ou as pessoas do discurso. Eles foram usados no texto para substituir os substantivos e também para evitar a repetição dos nomes. Leia o quadro a seguir. Então, eu tenho os pronomes pessoais, que são classificados de acordo com a pessoa do discurso ou com a pessoa gramatical a que se refere. Primeira pessoa, quem fala, ou seja, eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, ou a gente. Por que está aí esse a gente? Está aí. Porque a gente, nós substituímos muitas vezes por nós, não é verdade? Ah, a gente foi ao cinema ontem, em vez de falarmos, nós fomos ao cinema ontem. Então, o que acontece? Esse agente, ele é informal, ok? A linguagem formal sempre vai ser nós. Nós fomos ao cinema ontem. Na linguagem formal, no dia a dia, usamos a gente foi ao cinema ontem. Tá certo, professora? Eu digo sempre o seguinte, na escrita, evite a gente, tá? Sempre use nós. A não ser que você esteja fazendo um texto que condiz usar a gente. Quando que condiz usar a gente? Quando você faz um texto, por exemplo, um relato pessoal, como relato de viagem. Você pode usar a gente quando você faz um poema, você pode usar a gente. Dependendo de uma reportagem, você pode usar. Tirando isso, use sempre o nós. Segunda pessoa, com quem se fala? No Brasil, em algumas regiões, usam-se tu ou vós. E em outras, esses pronomes são substituídos por você ou vocês. Qual que está correto? Os dois estão corretos, porque na língua portuguesa podemos fazer uso dos dois. Mas lembrem-se, se você for fazer uso do tu, conjugue o verbo com tu, tá? Porque tu fizeste, por exemplo. Você não vai usar você, quando você usa você, você fala você fez, não é verdade? Então, sempre conjugue o verbo de acordo com a pessoa que você usa do pronome pessoal. Terceira pessoa.
Pessoa ou coisa de que se fala, ele ou ela, eles ou elas. Singular, ele ou ela, plural, eles ou elas, ok? A expressão a gente, em substituição aos pronomes eu e nós, tem sido empregada na linguagem cotidiana, sobretudo nas situações mais informais, embora também possa ser observada especialmente na língua falada em situações mais formais. Foi o que eu disse anteriormente, só que ele é muito mais informal do que formal, tá? Se você for, por exemplo, fazer a prova do Enem quando estiver formando o terceiro ano, é bom evitar a gente usar o nós, ok? Se o seu texto pedir também, claro. Algumas gramáticas aconselham que se evite a expressão a gente em circunstâncias mais formais, em particular na comunicação escrita, como nos textos científicos. Foi o que eu disse, tá? Essa atividade eu vou deixar para vocês fazerem e gostaria que vocês acompanhassem para mim comigo esse quadro. Eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, tá? Então, eu tenho primeira pessoa do singular, eu, do caso reto, e do oblíquo eu tenho me, mim, comigo. Segunda pessoa, tu, oblíquo, te, ti, contigo. Terceira, ele, ela, se, si, consigo, lhe, o, a, que também lhe, o, a entra na segunda pessoa, ok? E tenho a primeira pessoa do plural, nós, oblíquo, nos, conosco. Vós, vos, convosco. Vocês, se, si, consigo, lhes, os, as. Terceira pessoa, eles, elas. Se, si, consigo, lhes, os e as. Esse quadro aqui não é para ser decorado. Você tem que saber quais são os meus pronomes pessoais. Lembrem-se sempre que pronome pessoal é aquele pronome que eu uso para fazer comunicação com uma próxima pessoa, ou quando eu digo, estou falando alguma coisa de mim mesma, tá? Então, quando eu falo eu estou falando de mim, não é verdade? Quando eu falo com alguém, eu vou falar ele ou ela, tá? É nós, quando for muitas pessoas, ou vós, ou tu, né? No caso lá do singular. E esses aqui, ó, contigo, consigo, conosco, convosco, embora nós não tenhamos o hábito de usá-los, eles são corretos e podemos fazer uso, sim. E temos que saber que quando usamos esses oblíquos, estamos usando o quê? O pronome pessoal. Nós vamos aprender alguns, tá? Daqui a pouco nós vamos chegar lá no uso de alguns desses pronomes. Os pronomes você e você são empregados em grande parte do Brasil como segunda pessoa, observe. Tu te lembras da tua infância? Você se lembra da sua infância? Tá vendo como que o verbo muda? Aqui, ó, lembras e lembra. Quando é tu, é lembras. Quando é você, lembra. Então, você pode usar o tu, só que não se esqueça do verbo, tá? Então, você se lembra da sua infância? Observe também que o pronome se, do caso oblíquo, corresponde também à terceira pessoa. Dessa forma, os verbos que se referem aos pronomes você e vocês são empregados na terceira pessoa. Não é errado usar o você, mas o uso do tu também não é errado, ok? Variação de uso. Já vimos que no que se refere a pronomes, há variações do uso no português brasileiro. Veja a seguir. A expressão agente. Em muitas ocasiões, sobretudo na língua cotidiana, mais informal e na mídia, a expressão agente é usada para substituir os pronomes eu e nós. Mas ela pode ter outros usos também. Leia. Eu gostaria que você viajasse comigo, porque a gente não se sente bem sozinho em lugares novos. Bom, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção nessa expressão é que muitos alunos, muitas pessoas, na verdade, usam a gente junto para se referir a nós. É errado. Agente junto é agente federal, tá? Um agente policial. Agora, quando eu uso separado, é que eu faço o uso substituindo o nós, ok? Essa atividade aqui eu vou deixar para vocês fazerem também no final da aula e na próxima aula eu volto com a correção
e com a continuação desses pronomes, tá? Vou parar por aqui, porque senão é muita informação. Então, primeiro eu vou deixar vocês fazerem essas atividades para depois dar continuidade, ok? As atividades que eu vou deixar hoje são das páginas 153, 154, 155, 156 e 157. Aqui saiu 1156, 1153. Desconsidere esse 1000, tá? 153, ok? Bom, eu termino a aula por aqui e lembrem-se juntos no caminho certo.